Hora de mais uma entrevista importante sobre esse caso aqui no 360. Vamos falar agora com o presidente da Embratur e ex-deputado Marcelo Freixo, que era um amigo muito próximo de Marielle Franco. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no 360. Imagino como o momento deve ser difícil, deve trazer à tona lembranças muito difíceis. Deputado, a minha primeira pergunta é se tudo que foi revelado hoje reacendeu as suas expectativas de chegar ao mandante do crime. Boa tarde, Raquel. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você. É sempre difícil tratar do tema, porque é um tema marcado pela dor, né? pela saudade, mas é um dia muito importante, um dia muito decisivo, né? São 5 anos de espera, que a gente está aqui nessa angústia muito grande, todos os amigos, todos os familiares com quem Marielle trabalhou, conviveu. Um assassinato brutal, um assassinato contra a democracia no Rio de Janeiro, quando uma mulher negra eleita é assassinada e por uma razão política, Raquel, é evidente que esse crime é contra a democracia, né? É muito grave. Agora, o dia de hoje é um dia que alimenta a esperança e é um dia que não é decisivo, não é conclusivo, como disse o ministro Flávio Dino. A gente precisa chegar no mandante, a gente precisa chegar em quem mandou e descobrir quem mandou. Descobre-se a motivação política para isso, a razão dessa execução, mas hoje a gente consegue concluir uma etapa fundamental. Hoje a gente tem a certeza absoluta de como esse crime foi programado, de quem executou, né? Então a gente não tem mais dúvida da execução. Isso não é um detalhe num crime como esse, um crime que a gente aguarda tanto tempo com tanta repercussão. Acho que a delação ou a entrega do Elcio Queiroz, ela é muito decisiva para a investigação e será fundamental para que a gente chegue ao momento mais importante, que é definir, a saber quem é o mandante e a motivação política para isso. Leandro Rezende conosco, deputado. Obrigado, Raquel Freixo. Um prazer conversar com você depois de tanto tempo e agora numa situação diferente. Freixo, hoje conversando com integrantes da Polícia Federal, perguntei sobre uma das linhas de investigações que aponta o trabalho da Marielle contigo na CPI das milícias como uma possível motivação para a morte dela, né? Como uma espécie de recado. Isso você sabe que está sendo investigado há bastante tempo e não está descartada. Hoje se chegou no nome de um possível intermediário, enfim, queria ver como hoje, né, 5 anos depois, você avalia essa possível linha de investigação. Leandro, prazer, é sempre muito bom te ver. Leandro, você acompanha esse caso há muito tempo, você conhece o nosso trabalho de longa data. Eu nunca dei qualquer entrevista com especulação, com possibilidade. É claro que esse é o trabalho da imprensa, o trabalho correto da imprensa, cabe a vocês sim fazerem isso, mas não me cabe, eu não posso trabalhar com especulação, com suposição, porque é muito grave e a gente precisa esperar que a investigação caminhe. Então eu falo daquilo que nós já concluímos, que a gente já tem a certeza. Por isso que esse dia de hoje é tão relevante. E eu quero aproveitar, Leandro, para dar os parabéns à Polícia Federal, porque depois que a Polícia Federal assumiu esse caso, isso diz respeito ao governo Lula e a mudança também na direção da Polícia Federal. O caso é tratado de outra maneira, com outro nível de entrega, com outro nível de diálogo, de satisfação, de capacidade técnica. Que bom que isso aconteceu, que bom que a Polícia Federal, parabéns à Superintendência do Rio de Janeiro, assumiu e consegue dar essa resposta tão contundente à sociedade. Parabéns também ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Agora, foram muitos anos de expectativa, foram 5, os 5 delegados da Polícia Civil trocados ao longo da investigação pelo governo do Rio de Janeiro. Então, assim, houve um descaso muito grande com um caso tão importante, tão relevante para a democracia brasileira. A gente está falando de uma vereadora eleita assassinada covardemente por alguma razão política que nós não sabemos qual é. Eu acho que existem várias linhas, todas têm que ser investigadas, nenhuma linha pode ser abandonada. A Polícia Federal tem muita competência, qualidade técnica para saber para onde as provas estão levando, mas só me cabe, como cidadão, como pessoa que trabalhou com a Marielle tantos anos, esperar o resultado da investigação, o resultado do trabalho
tanto da polícia quanto do Ministério Público. O ministro Flávio Dino falou da participação das milícias. A milícia no Rio de Janeiro, você sabe disso, Leandro, ela tem uma metástase, né? Ela está em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, lamentavelmente. É muito difícil que um crime como esse não tenha algum nível de envolvimento da milícia. Mas o que a gente tem que saber é quem é que é o mandante, que grupo político mandou matar, né? Qual a razão? Então, essas coisas a gente só vai saber a razão quando souber o mandante. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto de saber. E isso é muito importante para a qualidade da ação da polícia, para a segurança pública no Brasil, para os direitos humanos no Brasil, porque a gente precisa reafirmar o tempo inteiro que segurança pública e direitos humanos andam juntos. E esse é um caso muito emblemático nesse sentido. Deputado, esse caso está tendo esse avanço tão importante hoje, graças a uma delação premiada, um expediente que foi muito criticado pela esquerda brasileira. Qual que é a sua avaliação sobre a importância da delação premiada? Olha, Raquel, eu participei do pacote anticrime no governo passado, né? E a gente conseguiu um texto muito importante que definiu lá que delação premiada é meio de prova e não prova, né? Ao contrário do que o ex-ministro Sérgio Moro queria. E a gente conseguiu essa vitória no pacote anticrime. Desde o pacote anticrime, a delação premiada é meio de prova. A delação premiada é um instrumento muito válido da investigação, desde que seja meio de prova. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir de uma delação premiada, se investigou todos os indícios que já se tinha da própria ação da Polícia Federal e se comprovou, passo a passo, a partir da delação premiada, a comprovação da autoria. E mesmo assim, claro, vai a julgamento com direito de defesa. Então, o expediente da delação premiada como meio de prova, ele é válido e, neste caso, foi muito importante. Deputado, vou deixar a nossa última pergunta para o Leandro Rezende. Leandro. Freixo, você nos diz aqui, né, que a gente nunca esteve tão próximo de saber o mandante e, enfim, você sabe todas as trocas de investigadores que ocorreram, né? Na Polícia Civil foram 5, pelo menos. O que eu tenho de informação hoje é de que algumas provas que foram usadas para prender o Suel, para fazer os mandados de busca e apreensão, elas já estavam com esses investigadores da Polícia Civil e do MP. Você que certamente conversou várias vezes com os investigadores, o que você acha que aconteceu? Por que evidências a Polícia Federal conseguiu em 4 meses junto com o MP e a Polícia Civil não conseguiu em 5 anos mostrar que o Suel, por exemplo, foi o cara que arquitetou a morte da Marielle? Claro que a delação muda a investigação de patamar, mas queria ter uma avaliação sua sobre isso. Leandro, excelente pergunta. Olha, primeiro que o Maxwell já tinha sido preso, você lembra disso, por obstrução de prova no que diz respeito às armas que tinham sido jogadas no mar, né? A gente conversou sobre isso, inclusive. Agora ele está sendo preso porque se consegue comprovar a participação dele no planejamento do assassinato da Marielle e do Anderson. Então muda completamente o envolvimento desse novo personagem do caso. E esse é um trabalho muito bem feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Por isso ele está sendo preso. Ele não está sendo preso pelas mesmas razões anteriores, mas por um outro nível de envolvimento no crime. Eu acho, Leandro, assim, sobre o que aconteceu nas investigações nos 5 anos, eu quero destacar aqui que a minha relação com o delegado Daniel Rosa, com o delegado Moisés Santana, ela tanto minha quanto da família, foram 2 delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro que passaram pelo caso, que trabalharam muito corretamente, recebiam a família, davam informação, tinham linhas. Eu também não estou generalizando. Agora, aconteceu a própria mudança de delegado sucessiva, a cada momento muda o delegado, né? A postura do governo em relação a isso, principalmente no início da investigação, a postura de quem conduziu ali pela Polícia Civil e pelo governo do Rio de Janeiro foi muito grave. Foi muito grave. Eu, honestamente, Leandro, eu espero que quando esse caso seja encerrado e a gente o que mais quer é saber quem é o mandante, né, entender o que aconteceu, né, que esse mandante seja punido, né, a razão seja desnudada no Rio de Janeiro, mas que a gente também cobre, né, depois da apuração, depois do fim do caso, o que aconteceu nos tempos em que esse caso esteve na mão da Polícia Civil. E eu espero que essa investigação da Federal nos leve também à possibilidade de responsabilizar quem não cumpriu com o seu dever público.
Nós conversamos com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, ex-deputado, amigo próximo de Marielle Franco. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua disposição em conversar com a gente num momento que, enfim, é sempre difícil. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Obrigado, Leandro. Prazer estar com vocês.